Olá, gente! A aula agora é sobre Platão e o mundo das ideias. Platão foi um filósofo, discípulo de Sócrates, que acreditou na dualidade da experiência humana. Na cabeça do Platão, as pessoas elas vivem momentos em que podem estar presas dentro de cavernas e momentos em que elas podem estar libertas. Vamos ver como isso acontece? Então, toda vez que vocês pensarem sobre o Platão, vocês vão pensar numa expressão, a alegoria da caverna. Quando Platão pensa nessa caverna, ele parte do seguinte princípio. Existem pessoas que vivem como se estivessem acorrentadas dentro de cavernas. Essas pessoas, elas são iludidas por uma espécie de espetáculos de sombras. Elas estão sentadas, acorrentadas, não conseguem se movimentar, olhando para uma parede, e atrás dessas pessoas estão outras pessoas movimentando imagens, estátuas com uma fogueira, de modo que os acorrentados só conseguem enxergar sombras. Mas essas pessoas estão tão acostumadas com as sombras que elas não param para pensar, será que isso é verdade? Nossa, mas esse espetáculo de sombras hoje está sensacional. Nossa, mas você viu? Aí ainda comentam entre elas, você viu como está a sombra hoje tão interessante? Pois é, o Platão ele percebe essa dualidade da experiência humana e quando ele explica através da alegoria da caverna, ele é inspirado pela teoria do mobilismo do Heráclito e do imobilismo do Parmênides. E estar dentro da caverna para o Platão significa a pessoa estar vendo coisas, imagens em movimento, que são as sombras. Lembra que para o Heráclito, a ideia de arqué, que dá origem ao universo, é algo em constante movimento? E para o Parmênides é algo fixo, imóvel. Então, na cabeça do Platão, dentro da caverna, as pessoas só poderiam ver sombras, sem nenhuma certeza de que aquilo ali seja real. Só que, já parou para pensar que sempre vai ter aquela pessoa que vai estar ali incomodada com as correntes, tentando se soltar? Aquela pessoa que vai olhar para aquele cine-sombras, para aquele espetáculo de sombras, e vai pensar, olha, será que isso é verdadeiro? Será que alguém sabe interpretar essas sombras? Porque não está muito claro para mim. E essa pessoa fica ali tentando se soltar e consegue se soltar. E começa a tentar sair. Só que a saída da caverna é muito complicada. É muito difícil. E a pessoa fica toda machucada, toda cheia de feridas e consegue escapar da caverna. E no momento em que ela sai, ela olha para a vida fora da caverna e vê a luz do sol. A luz do sol representa, na alegoria do Platão, o conhecimento. E vejam que interessante. Essa pessoa, quando sai, a luz do sol é tão forte que ela sente dificuldade em abrir os olhos. Então ela vai abrindo bem devagar, começa a observar a natureza, começa a ver que existe um mundo fora da caverna e pensa assim, eu vou voltar porque eu tenho que avisar para aquelas pessoas que estão lá dentro que aquilo lá não é o resumo da vida, que a vida não é só aquilo ali, elas podem sair também. E quando Platão volta, quando a pessoa que saiu volta, ela chama as outras pessoas. Olha, vamos sair daqui, eu te ajudo, vamos lá, vamos tentar sair. Tá muito complicado aqui, vocês ficam assistindo essas sombras, ficam vivendo desse jeito, vamos sair daqui. E quem volta para o Platão é o filósofo. E essa pessoa vira para os acorrentados e insiste. E as pessoas acorrentadas respondem, olha o seu estado, você está todo machucado, não sei para onde você foi, mas olha como você está. Eu não quero ir para esse lugar, não. Tenho até medo. Eu vou ficar vendo o espetáculo de sombras, tá fenomenal. E toda vez que eu ensino Platão, eu cito como exemplo a questão da moda. Porque moda é uma coisa que vai e vem. E as pessoas ficam desesperadas para terem um tênis da moda, um vestido da moda, uma bolsa da moda.
E a moda pode ser interpretada como um espetáculo de sombras de uma sociedade de consumo, que atribui valor às pessoas pelo que elas possuem. Não porque possuir aquilo seja muito bacana, mas porque vai aquecer a sociedade de mercado e vai dar lucro, vai dar dinheiro para alguém. Entende? Então, na construção teórica do Platão, sair da caverna significa enxergar o conhecimento verdadeiro. E por que o Platão chama de mundo das ideias? Porque fora da caverna você consegue enxergar as coisas como elas são. Você consegue enxergar a verdade. No mundo sensível, que é o mundo dentro da caverna, você vê sombras da realidade, da verdade. E essas sombras nunca são a verdade em si. Então você precisa sair da caverna para você encontrar, de fato, o que é verdadeiro. E somente assim você vai ser capaz de alcançar o que ele chama de mundo inteligível e mundo das ideias, que é onde existem as coisas perfeitas. Agora, quando se fala em dualidade da experiência humana, é porque um momento dentro da caverna é uma experiência, fora da caverna é uma experiência diferente, com as coisas verdadeiras. Por isso, a questão da dualidade da experiência humana. Importância dos mitos. Por que o Platão usa a alegoria para explicar a sua teoria? Porque a passagem do mito, né, para o conhecimento racional não foi assim, no estalar de dedos. Não foi rápido assim. Então, muitas vezes, os mitos, as alegorias, continuaram sendo utilizados pelos filósofos para explicar as ideias deles. Então, o mundo sensível corresponde ao mundo dentro da caverna. E o mundo inteligível é o mundo fora da caverna. Agora, essas imagens aqui são interessantes porque eu tenho uma pergunta para fazer para você que está assistindo a aula. Quais são as cavernas que talvez existam na sua vida? Quais são as situações que você acha que são impossíveis de serem resolvidas? Outra coisa, quando você fica assistindo o espetáculo de sombras, quando você não consegue encontrar o seu valor no mundo, né? Porque quem saiu da caverna encontrou o seu valor no mundo. Né? E quem volta, a pessoa sai e volta, é o filósofo. Ele vai olhar aquela pessoa que já está tentando se soltar e vai ajudar aquela pessoa a sair de dentro da caverna. O filósofo, quando volta para a caverna, é para libertar essas pessoas aqui. Então, a filosofia é uma área de conhecimento libertadora. Porque resgata a pessoa de uma condição de engano, de manipulação, de repente. Ninguém precisa estar na moda para ser alguém. Né? Qual é o seu valor no mundo? Qual é o meu valor no mundo? Quem é a Elaina? Quem é a professora Elaina Siero? Qual é o valor que eu tenho no mundo? O valor que eu tenho está associado a bens materiais? Ou está associado ao que eu faço nesse mundo, ao que eu represento? Entende a importância de sair da caverna? Então, o sábio, inclusive para o Platão, é quem poderia governar a cidade, quando Platão pensa numa sociedade ideal. Então, estudar a alegoria da caverna significa chamar a atenção para a possibilidade de libertação de uma condição humana que não é necessária. Ninguém precisa estar dentro da caverna. E tem mais, estar dentro da caverna pode parecer muito confortável. Porque imagine que dentro da caverna existam líderes, que aqueles prisioneiros tenham líderes, as pessoas que melhor interpretam as sombras. Né? Então, nem sempre estar dentro de uma caverna significa que você é uma pessoa esclarecida. Você pode estar presa num mundo sensível, né, precisando alcançar um mundo inteligível e não conseguindo sair. Então, o filósofo é a pessoa que voltou e te ajuda a sair dessa condição. Por isso que a alegoria da caverna é tão importante, porque nos ajuda a entender a realidade em que nós vivemos e por que acreditamos em verdades, né, que podem corresponder a sombras. Verdades construídas. Lembra que dentro da caverna tem pessoas que manipulam as sombras? Então, essas pessoas que estão manipulando as sombras são pessoas que têm um objetivo definido, que é manter os prisioneiros naquela condição.
né? Eu gosto muito de uma frase de um historiador, Leandro Carnal, que ele diz o seguinte: a democracia, ela deve ser sempre aperfeiçoada. Ninguém nunca deve defender a destruição da democracia ou a substituição por uma ditadura. Nunca. Porque a condição de decisão, a condição de poder decidir é algo que é necessário, né? Essa condição é necessária para a vida em sociedade. E o poder de decidir, o poder de escolha é algo muito importante numa democracia, como a que nós vivemos, por exemplo. Aí a gente consegue entender o motivo pelo qual a educação no nosso país é tão desigual. A quem interessa que a educação seja um problema tão sério em relação à desigualdade do nosso país? Quem ganha com uma educação tão desigual? Porque falar que há desigualdade na educação significa falar que existem pessoas no país inteiro que estão praticamente acorrentadas em cavernas, com a falta de conhecimento necessário para, de repente, votar. Entende a relação? Então, a filosofia ela é importante porque ela faz você pensar sobre a realidade. Resumindo a aula, nós aprendemos a importância de sair da caverna para melhor compreendermos a realidade e aprendemos a partir da perspectiva teórica de Platão, um filósofo da antiguidade. Aprendemos também que estar dentro da caverna significa não enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então, aprendemos fundamentalmente a importância do conhecimento para que a gente possa viver em sociedade a partir do conhecimento verdadeiro e não a partir de sombras. Então, se você quiser tirar uma foto do quadro, pode ficar à vontade. Gente, até a próxima aula.